Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17. Vamos ouvir a palavra. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que Deus revele para nós como obter a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um dia, um homem chegou a Jesus e perguntou: que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta tipicamente religiosa, além de um pouco incoerente. Que farei? Que farei? Este é o sentido religioso da pergunta. A tônica da religião é fazer, fazer, fazer. O fazer, irmãos, conta muito na religião. O Evangelho é diferente. O Evangelho é graça. Que farei? Que farei? O religioso gosta de fazer, gosta de merecer. Que farei para herdar? Este é o lado incoerente da pergunta. Por quê? Porque se herda o que outrem construiu ou conquistou. Mas há algo interessante na pergunta do homem feita a Jesus. Há algo importante. O que? Vemos pela sua pergunta que ele sentiu a necessidade de vida eterna. Ele era um moço de qualidade, gente boa, um cara que gostava de fazer. A gente vê isso na sequência da leitura. Ele era um excelente religioso, só que faltava alguma coisa para ele. Ele não estava satisfeito, ele não se sentia bem, porque lhe faltava a vida eterna. Ele não tinha vida eterna, porque religião, irmãos, não produz vida eterna. Religião não dá vida eterna e nem poderia dar, porque o que dá é graça. Religião é exatamente o contrário da graça, não é? Então, mas ele sentiu a necessidade, que eu creio que é a nossa maior necessidade, que é a necessidade de vida eterna. No caso desse homem, ele foi a pessoa certa para conversar. Ele foi a Jesus. Outra coisa interessante nele, ele foi a pessoa certa. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a vida eterna, e só Ele tem a vida eterna. Em 1 de João, capítulo 5, verso 20, vamos
ouvir a leitura e conferir. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Chamo a atenção de vocês para esta expressão. A respeito de Jesus é dito aí: este, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observe que aqui diz que Ele é a vida eterna. Ele é a vida eterna. Então, tem gente que separa a vida eterna de Jesus. Tem gente que pensa vida eterna como alguma coisa para o futuro, está distante da gente. É comum dizer que quando uma pessoa morre, é comum dizer que ela foi para a eternidade, foi para a vida eterna, ela entrou para a vida eterna. Então, coloca a vida eterna para o futuro. Só que aprendemos aqui que Jesus é a própria vida eterna. Ele é a fonte da vida eterna. E o homem foi então procurar a vida eterna onde ela estava. Ele foi procurar vida eterna exatamente onde a vida eterna estava: Jesus, porque Ele é a vida eterna. E Ele veio para nos conceder vida eterna. Então, Ele foi ao lugar certo procurar vida eterna. A resposta de Jesus ao homem foi esta: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz, segue-me. Que é Marcos capítulo 10, o versículo 21. Você pode também ler aí, Emerson, você pode ler aí também o versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Para mim, irmãos, para mim, a maneira como que eu vejo este texto, a coisa importante aqui, a coisa que faria com que ele renunciasse tudo, de fato, é a cruz. É a cruz. A riqueza daquele homem pesou um pouco na avaliação dele, na decisão dele. Só que o ponto fundamental é a cruz, porque Jesus disse ao homem, assim, de uma maneira direta: vem, toma a cruz, segue-me. Tu queres vida? Então venhas comigo, morrerás em mim na cruz e terás a vida eterna. Ou você acha que quando Jesus falava de cruz, ele estava falando de sofrimento?
de fardo, né? Não. Irmãos, a mensagem da cruz é a morte. A cruz anuncia morte. Então Jesus, quando propôs a cruz para ele estava dizendo: tu queres vida eterna? Eu tenho vida eterna para te dar. Eu sou a vida eterna, e eu vou ser a vida eterna em você. Então venhas comigo, morrerás em mim na cruz e terás a vida eterna. Na época de Jesus, uma cruz era um instrumento de morte, era também um lugar de morte. Tomar a cruz importa na nossa morte com Cristo na mesma cruz. Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer com Ele em seu corpo. É exatamente o que significa tomar a cruz. A morte de Jesus é um fato histórico. A minha morte com Ele é um fato espiritual de fé. Eu aceito a minha morte pela fé no corpo de Jesus, morte para o pecado. Se não morrermos em Cristo, não teremos a sua vida em nós. Não teremos. No versículo 22 de Marcos, capítulo 10, vamos ouvir. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele, pesaroso, ele se aborreceu desta palavra de Jesus e retirou-se triste. Você notou na leitura que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus amou aquele homem. Só que amar alguém, amor, não é adular, não é passar a mão. Não. Jesus amou, mas deixou que ele fosse. Porque a proposta de Jesus era uma proposta radical. Ou é tudo ou nada. Você pega ou larga. E ele foi-se, como diz o texto, retirou-se. Irmãos, o homem queria vida eterna. Você viu que ele queria vida eterna. Ele sentiu a necessidade de vida eterna. Ele foi a pessoa certa, em quem realmente tinha vida eterna para dar para ele. A pessoa que era a vida eterna e que é. Então ele queria vida eterna, mas ele não queria morrer em Cristo para obtê-la. Porque como é que se obtém a vida eterna? É vendendo, é dando tudo o que eu tenho aos pobres? Eu posso dar tudo o que eu tenho. No meu caso, muito pouco. Eu vou ficar sem nada e vou ficar sem a vida também. Não que não devamos ajudar os pobres. Sim, devemos. Só que não devemos fazer isto para ganhar a salvação em troca, ganhar a vida eterna em troca. Não. Só tem um jeito de ganhar a vida eterna. Só tem um jeito. Morrendo. Se a semente cair ao solo, não morrer, não nasce.
tem que morrer para renascer. Então, o homem queria a vida eterna, mas não queria morrer com Cristo para obtê-la, assim como tem muitos hoje. Talvez algum de vocês aqui. Eu quero vida, né? A vida de Jesus, eu quero a vida de Jesus. Jesus vive em mim. A vida eterna eu quero. Você quer morrer? Você já morreu? Tem que morrer primeiro. Se você não morrer, você não tem vida eterna. Tem que ter cruz. A cruz é a base. Então, o homem queria a vida eterna, ele queria a coisa certa, só que ele não quis morrer, porque Jesus propôs a morte para ele. Foi a cruz que Jesus ofereceu para ele. Alguém poderá achar que a sua tristeza, a tristeza do rapaz, do jovem, foi por causa das suas riquezas, que ele não quis repartir com os pobres. Bem, um pouco pode ser, mas eu acho que ele ficou triste porque não estava disposto a tomar a cruz, isto é, morrer nela com Cristo. Irmãos, quando você morre, você abre mão de tudo. Lucas capítulo 14, o versículo 33. Vejam lá o que Jesus disse. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus disse: quem não renuncia tudo quanto tem, até a própria vida, principalmente a própria vida da pessoa, que Jesus até disse isso no versículo 26, eu acho, aí mesmo. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A sua própria vida. Irmãos, Jesus disse com todas as letras: quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E agora, como é que faz para renunciar tudo? Como faz? Só tem um jeito, irmãos. Eu só conheço um jeito de renunciar tudo, até a própria vida, morrendo. Quando se morre, abre-se mão de tudo. É o que Jesus está dizendo. Você precisa morrer comigo na cruz. E quando você morrer, então você vai abrir mão de tudo. E eu vou ser o tesouro em você. Ele preferiu a sua vida pecadora e perdeu a vida eterna. O rapaz preferiu a vida pecadora dele e perdeu a vida eterna. Muita gente hoje faz o mesmo. O convite de Jesus continua hoje ainda. Vem, toma a cruz, segue-me. Venhas comigo. Eu vou te colocar, eu vou te identificar no meu sacrifício, no meu corpo na cruz. Vou te crucificar comigo. Depois eu vou te ressuscitar comigo e te dar a minha vida. Que vida? Vida eterna, porque a vida de Cristo é a vida eterna. Eu vou ser a tua vida. Eu vou viver no teu interior. Eu vou ser o teu tesouro inestimável. O que você fará do convite de Jesus? Embora muitos o recusem, mas se você recusar
estará deixando escapar a coisa mais importante de todas as escolhas, de todas as suas escolhas. Para alcançar a vida de Jesus, é preciso crer. Crer o quê? Crer nossa morte em Cristo na cruz. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mas agora, libertados do pecado, vejam os irmãos, Deus começa a obra dele na nossa vida ou na vida de qualquer um com a libertação do pecado. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Você não pode ser feito servo de Deus no pecado. Primeiro Deus liberta você do pecado, aí você vira servo de Deus. Tendes o vosso fruto para santificação. Como que eu vou ter fruto de santificação e para santificação se eu não estou livre do pecado? Então por isso que libertos do pecado. E por fim, o que eu quero destacar aos irmãos é o finalzinho do texto. E por fim, a vida eterna. Esse por fim a vida eterna, não entenda que é quando você morrer fisicamente, quando você ir para o céu. Tem tanta gente que quer ir para o céu, né? Eu só quero Jesus, e ele me leva para onde Ele quiser levar, né? Então, irmãos, e por fim a vida eterna, eu entendo que é aqui e agora. Só que para Deus, para você chegar à vida eterna, ou para a vida eterna chegar em você, você precisa estar liberto do pecado. Estar liberto do pecado. É sendo liberto do pecado que se pode chegar à vida eterna, aqui e agora. Ou a vida de Cristo não é eterna. A gente não diz que Cristo vive em nós, que a vida de Cristo está operando em nós? Esta vida é eterna. É sendo liberto do pecado que se pode chegar à vida eterna. Deus, antes de colocar a vida em você, Ele liberta você do pecado. Jesus nos liberta do pecado para colocar em nós a sua vida. Tem gente que pensa assim: eu tenho a minha vida pecadora, mas Jesus me deu a vida dele, e agora eu tenho as duas, não é? Então, aquele passo que eu dou ao pecado, aquele passo que eu dou para o diabo, é a minha vida pecadora. Aquele passo que eu dou para Deus, em rumo a Deus, então aí é a vida de Cristo em mim. Tem muita gente que pensa assim. Isso não tem base nenhuma na palavra de Deus. Não é vida. Eu tenho a minha e Ele coloca a vida dele em cima da minha, sobreposta. Não é, irmãos. Para Jesus colocar a vida dele em você, antes Ele
tira a sua vida pecadora. E Ele tira a nossa vida pecadora na morte com Ele na cruz. Então, irmãos, eu creio que a vida de Cristo, quando ela entra em nós, ela vivifica o nosso espírito morto, ele passa a viver, a ter vida, né? Então a vida de Cristo vivificou o meu espírito, tornou-se a vida da minha alma, porque a vida da minha alma é Cristo, e ela se manifesta no meu corpo. Você notou? Vem do profundo do nosso ser, vem saindo. Começa no espírito, na alma, e se manifesta no nosso corpo, como diz a palavra de Deus. Irmãos, vida eterna no pecado não existe. Não existe. Se você quer vida eterna e o pecado ao mesmo tempo, não terá a vida eterna. Deus não tem isto para você, para mim e para ninguém. E vou dizer mais, nem o diabo tem, nem o diabo tem. Deus, o Senhor, não tem vida eterna e pecado para mim. Não tem vida eterna e pecado para mim. Deus diz: eu tenho vida eterna, pecado eu não tenho. E o diabo vai dizer: eu tenho pecado, mas vida eu não tenho, não é? Para dar. Então, se quiser o pecado, fique com ele e fique com o diabo também. Mas se deseja a vida eterna, então é com Deus. É com Deus. A vida eterna só pode estabelecer na pessoa que foi liberta do pecado. Não adianta, irmãos, insistir. A vida eterna, que é a vida de Cristo, tá? Que é a vida de Cristo, só pode estabelecer naquela pessoa que foi liberta do pecado. Então, para ter a vida de Cristo, você precisa ser liberto do pecado. Cristo vive em mim, mas Ele não vive uma associação com o diabo. Não. Se você diz que tem a vida eterna, mas vive no pecado, você está fazendo de Jesus um sócio do diabo. Então, eu creio, irmãos, que se o pecado está operando no nosso interior, Cristo não está aí. Esteja certíssimo disso. Mas se Cristo está manifesto em nós, então não há espaço nenhum para o pecado em nós e nem para o diabo. Irmãos, se o Deus verdadeiro, o Altíssimo, está dentro de você, eu lhe pergunto: quanto de pecado deve ser admitido aí dentro? Quanto? Você pode responder para você mesmo. 1 de Coríntios, capítulo 4, verso 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Vejam bem aqui: pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. A vida de Cristo
é gerada em nós pelo Evangelho em Jesus Cristo. É o que estou entendendo do texto aqui. Pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Entendo que a vida de Cristo, porque esse gerar aqui é o gerar da vida de Cristo em nós. Então a vida de Cristo é gerada em nós pelo Evangelho em Jesus Cristo. Irmãos, só o Evangelho tem este poder gerador da vida de Cristo em nós. Agora, quando o assunto é gerar, é preciso internalizar para poder gerar. O elemento que vai gerar tem que se internalizar, tem que ser internalizado. A palavra do Evangelho, palavra que estou pregando e que outros também pregam, então a palavra do Evangelho em mim gera a vida de Cristo, né? A palavra do Evangelho é dentro, quando entra em mim, esta palavra gera em mim a vida de Cristo. Então você está percebendo que a palavra de Deus precisa entrar em você. Se não entrar, não adianta nada. Não adianta nada, né? Você sabe qual é a diferença entre o ovo de granja e de galinha caipira? Ovo de granja não gera pintinho ou pintainho. Na verdade, você compra no supermercado óvulo e não ovo. Serve para comer, mas não para gerar. Por quê, irmãos? Por quê? Porque faltou o galo cobrindo a galinha, fertilizando o ovo. O ovo fertilizado tem vida dentro dele. E é uma coisa linda. A galinha fica cerca de 21 dias em cima dos ovos, chocando, e a vida que está ali dentro vai se manifestando, até que um dia você escuta um piado dentro do ovo, e aquela vida rompe a casca e sai, e continua crescendo, continua se manifestando, porque é vida, tá? Agora tem também o ovo gouro. O ovo gouro não fertilizou direito, não foi suficiente, então ele apodrece. Você é o quê? Não se ofenda. Você é o quê? Ovo de granja? Ovo fertilizado pelo Evangelho que entrou aí no coração e fertilizou e gerou? Ou ovo gouro? Você gorou, ouviu, mas ouviu assim de só menos importância, não deu valor nenhum, você ouviu assim por ouvir, a palavra não entrou e você ficou gouro, não é? Você não foi fertilizado para a vida de Cristo. A palavra de Deus não penetrou para fazer a fertilização da vida de Cristo. Então, como receber a palavra?
Como que nós precisamos receber a palavra? Vamos terminar esta meditação ouvindo a leitura 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Vejam, como receber a palavra? Aqui diz: havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também, vejam, opera em vós, dentro de vós, os que crestes.